Vamos lá? Hoje estamos em poucas pessoas. Os pastores estão num encontro de pastores em Serra Negra. Serra Negra, Sorocaba. E alguns membros da igreja estão lá também. É a força do hábito, né? Que encontro de jovens é sempre em Sorocaba. É sempre Serra Negra. Hoje eu estou meio... Mas o Senhor está aqui. Amém? Então vamos nos colocar de pé, vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos pelo privilégio que temos de estar na Tua presença, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pelo Teu amor que nos salvou, que nos resgatou, Senhor. E hoje, Senhor, nessa manhã estamos aqui, Senhor, para louvar o Teu nome, para adorar a Ti, Senhor, para ouvir a Tua voz, Senhor. Tu és, Senhor, o nosso convidado de honra, Senhor. Ser presente, Senhor, no nosso meio, Pai. Declaramos, Senhor, que o Senhor tem liberdade aqui, Senhor, para fazer, Senhor, aquilo que está no Teu coração, Senhor. Ó, Senhor, declaramos que Te amamos, Senhor. Amamos, Senhor, estar com os nossos irmãos, Senhor, para Te louvar, Pai. Ó, Senhor, colocamos, Senhor, esse culto, Senhor, na Tua presença, nas Tuas mãos, Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus nós oramos, Pai. Amém. Amém. Só pra Te adorar e fazer
Do nosso louvor. Oh, Jesus, Tu és grande, Tu és maravilhoso, Jesus. Te louvamos. Oh, Deus, dá-nos a graça, Senhor, de louvar o Senhor não só com a nossa voz, Senhor, mas com todo o nosso coração, com todo o nosso ser, Senhor, com os nossos atos, Senhor, com os nossos pensamentos, Senhor. Nós queremos louvar a Ti como o Senhor é merecedor. Aleluia. Aleluia. Eu acho muito especial que o Senhor, sendo tão grande, conhece toda a nossa vida, cada detalhe da nossa vida, cada coisa pequenininha. Às vezes é tão pequenininho, mas o Senhor cuida, o Senhor faz, e Ele nos mima. Às vezes a gente não observa, mas Ele nos mima, e Ele nos chama pelo nome. Aleluia. Isso é muito especial. Obrigada, o Senhor nos chama pelo nome, apesar de toda a sua grandeza. É um amor que a gente não pode medir, que a gente não pode classificar, que não tem como a gente definir. É um amor grande demais.
textos que eu mais amo na Bíblia. São os 2 primeiros capítulos de Gênesis. Eu sempre falo que eu estudo esses 2 capítulos, assim, constantemente, sistematicamente, periodicamente. Eu sempre estudo Gênesis 1 e Gênesis 2. E com o passar do tempo eu fui até enxergando o plano da salvação ali em Gênesis. Um Deus poderoso, um Deus criador, um Deus que nos criou, e enquanto Ele criava o mundo, Ele já sabia que Ele ia enviar o seu único Filho para resgatar os seres que Ele ia fazer segundo a sua imagem e segundo a sua semelhança. E a gente cantou aquela canção que as mãos que fizeram o universo sustentam o meu coração, né? E eu estava lembrando de Hebreus, quando o escritor de Hebreus diz assim, que Jesus sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra poderosa, né? As mãos do Senhor são a sua palavra, porque foi através da sua palavra que Ele criou todas as coisas. E na nossa vida, muitas vezes, em momentos difíceis, em momentos que a gente não entende, tudo que a gente tem é uma palavra. Às vezes é assim: tu estás comigo, porque tu estás comigo, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, né? E esse tu estás comigo é o que faz a gente, não, tá difícil, mas tu estás comigo, então eu vou, porque tu estás comigo. Aí você lembra: quando passares pelas águas, eu passarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama alguma arderá em ti. Por quê? Porque tu estás comigo. Então, assim, a gente, em todas as circunstâncias da nossa vida, a gente tem que ter essa certeza que Jesus segura o nosso mundo aqui dentro, o nosso mundo que é a nossa casa, os nossos filhos, a nossa família, pelo poder da sua palavra poderosa. Eu tenho buscado isso no meu dia a dia, porque eu me confronto com muitas situações em que eu olho e que eu falo: o que eu vou fazer, né? Como que eu vou reagir a isso? E é a palavra do Senhor que tem me sustentado e tem me trazido até aqui. Então, assim, Deus todo soberano, todo poderoso, aquele que criou todas as coisas, Ele nos chama pelo nome e Ele sustenta a nossa vida pelo poder da sua palavra. E que durante essa semana e nos dias que virão, cada um de nós possa viver com essa certeza, com essa convicção. E se você está sentindo aquele vazio, ai, cadê a palavra? Leia a Bíblia. E o Senhor vai se revelar e vai trazer algo que é só para você. Porque Ele é um Deus amoroso, é um Deus soberano, mas se importa comigo também. Ele se importa com todas as coisas, com a salvação do mundo inteiro. Muitas vezes eu me vi nesse lugar: por que eu vou orar por uma coisa tão pequena, como a Ana disse? Se existem milhões de pessoas para ser salva, para ser curada, é muito egoísta da minha parte. Não pense isso, porque nosso Deus é muito grande e Ele consegue salvar o mundo inteiro e se importar com você também. Amém? Deus abençoe as suas vidas. O tema do encontro desse ano dos pastores é Hebreus 2:1, que é: apeguemo-nos com mais firmeza às verdades ouvidas. Nós temos ouvido as verdades aqui, temos lido em casa, temos aprendido do Senhor. Precisamos nos apegar com mais firmeza. Amém. Podem sentar. Eu só queria reforçar isso que a Fernanda trouxe, essa temática também que deu para ver que a Ana trouxe nas músicas que ela escolheu, né? Dessa soberania de Deus, né? De um Deus tão grande que rege todas as coisas e ao mesmo tempo, né, nos ama com esse amor infinito, né? Isso é uma coisa que eu tenho pensado até aquele dia. Eu acredito que o Senhor me usou ali numa oração que eu fiz ali no fundo, e foi essa a sensação que eu tive, né, dessa valiosa insignificância, como eu depois vinha meditando, intitular isso, né? Porque nós temos um valor diante dos olhos de Deus que a gente não tem noção, né? Mas ao mesmo tempo nós somos insignificantes, né? Nós somos como o pó, a Bíblia diz, né?
Então, parece uma dicotomia, na verdade, porque a gente não deve se achar, né, a última bolacha do pacote, importantes, pelo contrário, né? Mas, ao mesmo tempo, quando o amor de Deus alcança o nosso coração, a gente entende o valor que a gente tem, né? Então, e o Jamé falou alguma coisa nesse sentido ontem, que é uma história simples, na verdade, e longe de refletir a realidade dessa verdade, né? Mas que talvez ilustre um pouquinho, né? A história do barquinho, não sei se vocês já ouviram, né? O menino tinha um barquinho, ele brincava no rio, e um dia ele se descuidou e o barquinho foi embora. E depois de um tempo ele achou aquele barquinho exposto numa loja, né? Na vitrine de uma loja. E ele foi lá e falou para o dono da loja: olha, esse barquinho é meu, né? E o dono da loja falou assim: não, eu comprei de um pescador e está à venda, né? E o menino mostrou a marca que tinha no barquinho, né? Falou: não, ó, esse barquinho é meu. E o vendedor falou para ele: olha, você precisa pelo menos me pagar o que o vendedor me cobrou, porque eu comprei esse barquinho dele, né? E o menino foi, trabalhou, juntou o dinheiro, foi lá e comprou o barquinho, né? E depois, quando ele está saindo do barquinho, da loja com o barquinho, ele fala: barquinho, você é meu 2 vezes agora, né? Então, claro, está longe de refletir, né, o amor de Deus por nós, mas é isso, né? Nós fomos criados, né, a imagem e semelhança dele, para a glória dele, né? E nós nos perdemos, né? Mas ele mesmo assim se tornou criação, como a gente cantou aqui, né? E nos comprou, nos redimiu novamente, né? Para que nós fôssemos dele 2 vezes, né? Então, nosso amor pelo Senhor tem que entender essa verdade, senão a gente não consegue, né? E talvez o fato dele ser esse Deus todo-poderoso, né, seja talvez o segredo, né, quando a gente consegue contemplar ele na sua glória, e ao mesmo tempo talvez seja isso que valorize, que dê valor às nossas vidas. Não sei se eu consegui me expressar, mas talvez entender a glória dele, né, e sentir esse amor que ele sente por nós, entender isso, é o que faz tudo fazer sentido, porque, né, se Deus fosse pequeno e nos amasse, isso não seria tão significante. Se Deus fosse tão grande e não nos amasse, talvez isso também não teria muito sentido, né? Talvez seria o óbvio, né? Mas o mistério, né, o que cativa os nossos corações, a nossa mente, é que Ele, sendo um Deus gigante, Criador de todas as coisas, escolheu nos amar. É esse contraste mesmo, essa dicotomia mesmo que faz tudo come together, né? Fazer sentido, ter um sentido, né? Então, é isso. Eu queria fazer uma oração também. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Teu amor, Ele nos constrange, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor escolheu no Teu Filho aplacar a Tua justiça, Senhor, contra o pecado, Senhor. O Senhor, um Deus justo, não deixou que o nosso pecado passasse impune, Senhor. O Senhor é um Deus justo e o Senhor escolheu aplicar a Tua justiça, Senhor. Só que ela não caiu sobre nós, Senhor. O Senhor se fez criação através do Teu Filho, Senhor, e aplicou a Tua justiça no Teu Filho, Senhor, para que nós pudéssemos conhecer a Tua graça, o Teu amor, a Tua misericórdia, Senhor. Obrigado, porque mesmo parecendo não fazer sentido para nós, Senhor, que o Senhor é um Deus todo justo, todo poderoso, todo santo, Senhor, mas o Senhor também consegue ser um Deus amoroso, misericordioso, Senhor, que nos alcançou, Senhor, Senhor, que nos fez para a Tua glória, Senhor, e mesmo quando nós escolhemos andar longe do Senhor, Deus, o Senhor nos comprou, Senhor, nos redimiu com o sangue valioso do Teu Filho, Senhor, o Verbo encarnado do Senhor, Deus. Obrigado, Senhor. Deus, faça que essa revelação, Senhor, seja muito clara no nosso coração, Senhor. Nós queremos entender a Tua salvação, Senhor, não como algo que simplesmente nos leva para o céu, Senhor, mas como algo, Senhor, que custou a Tua vida, Senhor Jesus. Mas o Senhor não ficou ali, Senhor. O Senhor ressuscitou, Senhor, é por isso que nós estamos aqui, Senhor, é por isso que nós Te adoramos, Senhor, porque o Senhor não está, Senhor, sepultado como os outros deuses, Senhor. O Senhor está vivo, Senhor. O Senhor reina para todos sempre, Senhor, e nós Te louvamos, Senhor.
Oh Deus, na nossa limitação, Senhor, na nossa insignificância, Senhor, faz-nos enxergar a Tua glória, a Tua grandeza, Senhor. Oh Senhor, faz a Tua igreja enxergar, Senhor. Me faz enxergar, Senhor, porque no meu dia a dia eu não enxergo, Senhor. Me faz enxergar quem o Senhor é, soberano, Senhor. O Senhor reina, Senhor, o Senhor tem o controle de todas as coisas, Senhor. Não nos deixa viver ansiosos por nada, Senhor, mas nos ajuda a levar tudo diante de Ti, Senhor, porque o Senhor tem o controle. Como a Fernanda disse aqui, Senhor, antes da Tua criação, Senhor, o Senhor sabia o que aconteceria, o Senhor já tinha providenciado o cordeiro, Senhor. O Senhor tem o controle de todas as coisas, Senhor, nos ajuda a descansar nessa verdade, Senhor, no nome de Jesus, Senhor. Amém. Sabe que quando eu era criança, tinha essa lição aqui na igreja do barquinho. Não sei se vocês lembram, pessoal contemporâneo. A Tia Arlete, acho que contou essa história. Depois, se ela vê a mensagem, ela vai lembrar. E tinha o desenho da PEC. Nem sei se existe mais essa lição aqui guardada, mas tinha essa lição que a gente ouviu e aprendeu sobre o fato de Jesus ter nos comprado. Apesar de Deus ser o nosso Criador, Jesus nos comprou. Depois, se a Tia Arlete assistir esse culto, ela fala mais. Amém? Nós temos aqui a nossa caixinha de ofertas. Convido você que trouxe seu dízimo, sua oferta, que você traga aqui na caixinha. O Senhor abençoa a sementeira daquele que semeia. Amém? Nós temos também os nossos recados. Aqui tem o Pix. Se você precisar fazer Pix ou transferência, fique à vontade. E que o Senhor continue abençoando sua vida. Amém? Pode pôr os recados, Davi? Nossos recados aqui, então, pequenos grupos durante a semana. Quem ainda não está no pequeno grupo, se informe. Tem sido muito positivo, muito poderoso, na verdade, caminhar junto, né? Mais de perto com os irmãos. Sábado que vem, culto teens e infantil normalmente. As crianças e adolescentes aguardem, que vai ser remarcado o dia da chácara. Tem algum recado, Jana? Jana? Não? Eu sei que você estava olhando. Eu sei. Tá olhando o Oliver. Entendi. E não se esqueçam de anotar na sua agenda, dia 30/11 e 1º de dezembro, nós temos chácara. A mesma chácara que a gente foi da última vez, uma chácara muito boa. Tem um lugar bem legal para as crianças ficarem, é bem espaçosa. Então, marque na sua agenda, depois a gente vai combinando, né, o que vai ser feito. E as crianças vão descer para a aula de hoje com a Maiara, crianças até 4 anos. Podem estar descendo com a tia Maiara. Deus abençoe a aulinha de vocês. Que será que eles vão aprender hoje, né? Que será que eles vão aprender hoje? Vão descobrir mais alguma coisa sobre a Bíblia. Eu também já fui uma criança pequenininha assim, indo para a escolinha. Isso marcou a minha vida e marca a minha vida até hoje. É lá, Oliver. Enquanto eles vão indo, eu vou orar aqui. Não se esqueçam, semana que vem nós vamos ter a ceia também, que é com café da manhã, obviamente, né? Isso bem entende-se, né? Ceia, dia de estar na comunhão no café da manhã, porque a gente vai estar junto, né? A ceia é uma celebração de Jesus e uma celebração do corpo de Cristo. Por isso que lá em Coríntios vai dizer que a gente precisa aprender a discernir o corpo. E eu discerno o corpo olhando para os meus irmãos. Então, a gente vai estar junto, tendo nosso café e celebrando Jesus juntos, né? Vamos orar pela vida do Roberto. Senhor, nós te louvamos, te engrandecemos, te louvamos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos ajudado até a sermos ofertantes, a sermos dizimistas. Só o Senhor pode fazer de nós pessoas assim, Pai,
que dão e que se dão, Senhor, uns para os outros. Nós te agradecemos pelas ofertas, pelos dízimos e pedimos que tudo isso seja para a honra e glória do Senhor, Pai. Nós abençoamos a vida do Roberto. O Senhor conhece o coração dele, conhece a busca dele, conhece as suas indagações, conhece a sua disposição de servir e de amar, Pai. E que o Senhor possa fluir através da sua vida hoje, sobre a vida dos nossos irmãos, Pai. Usa a vida dele, Senhor, como instrumento afiado nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Então, como a Ana já disse, né, os pastores estão lá em Sorocaba e alguns membros também participando do encontro anual, né, de pastores do grupo do Jamê, né? É um encontro nacional, né? Então tem pastores do Brasil inteiro e eles estão desde quinta lá, né? Quinta até agora a hora do almoço, aí eles voltam. E provavelmente, então, a semana que vem eles vão compartilhar tudo que foi falado lá, as palavras, da direção que eles receberam, né? Então, que a gente hoje possa dar continuidade aqui no nosso culto, né? Hoje, sinceramente, eu não tinha combinado nada com a Ana das músicas, nem com ninguém, e as músicas têm muito a ver com o que eu quero falar, né? Tem a ver da presença de Deus, da grandiosidade de Deus. Aí o Adriel veio, orou também sobre isso, sobre o quanto Deus é grande, né? O quanto Deus é poderoso, e o quanto a gente, mesmo sendo pequenos, né, Ele nos ama. E isso, por quê? Porque Ele é bom, essa é a natureza dEle. Não tem como Ele não amar a gente. Então, a gente precisa descansar nisso. Vou falar um pouco de graça também, não sei se vocês lembram, o pastor Marco, algumas semanas atrás, ele falou de desfrutar da graça, né, do aposentado, cliente dele, que aposentou, agora eu vou desfrutar da aposentadoria. Então, eu queria falar um pouco também sobre graça, sobre presença de Deus. Como a Fernanda também orou, ela falou que Deus está conosco, né? Essa é uma promessa dele, Ele está conosco. Contigo estarei. Vamos iniciar a nossa palavra aqui. Vamos abrir Efésios 2, 8 e 9. Também são alguns versículos, aí os adolescentes estão lá hoje no comando, eles vão colocando, a gente vai acompanhando. Efésios 2, 8 e 9. Deixa eu abrir no meu também aqui, aí a gente vai fazendo por aqui. Almeida Corrigida Fiel, a versão que eu estou usando, né? Pronto? Isso. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Vamos concentrar só no 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso vem de vós, é dom de Deus. Quando a gente vai falar de graça, essa graça que é a graça que nos salvou. Aquilo que o Adriel comentou. Nós fomos salvos sem merecer. Por quê? Por graça, por causa de um Deus que nos ama incondicionalmente. E isso a gente não podia fazer. Nenhuma obra nossa poderia resolver essa questão de nos salvar para a vida eterna. Então, pela graça, por intermédio do sacrifício de Jesus, nós fomos salvos. E o que nos cabe? Ter fé. Fé nessa obra, fé nessa graça. Essa é a graça da salvação, né? Alguns falam graça salvífica, mas é a graça que nos salva. Mas eu também quero trazer um outro tipo, ou uma outra visão da graça, que é a graça da presença diária de Deus na nossa vida. Em Mateus 28, 20, Jesus, quando ele faz a comissão, né, para os discípulos, ele fala que ele estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos, fim dos séculos. Em Mateus 28, 20, ele fala isso. Então, é uma verdade, é uma promessa. Ele está conosco. Ele já nos salvou pela graça, mas Ele está conosco. E aí, como Ele está conosco? Em Atos 1, 8, quando acontece o derramar do Espírito Santo, a gente tem também a outra promessa: recebereis a virtude do Espírito Santo,
que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia. Então, e Samaria até os confins da terra. Então, a gente é salvo pela graça, e a gente desfruta da graça da presença diária, da presença constante e diária de Deus no meio de nós. Jesus, Emmanuel, Deus conosco, como foi as músicas que a gente cantou, né? Então, como que a gente vai desfrutar dessa graça diária? Porque ela é real, ela é verdadeira. Não tem como a gente impedir, por mais que a gente não creia, ou como que a gente vai desfrutar dessa graça diária da presença de Deus? É por meio da fé, né? Então, é a fé que é a chave que nos permite desfrutar dessa graça diária. Porque, vamos lá, Hebreus 11, 1, vai falar do que é a fé. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. É o firme fundamento das coisas que esperam e a prova das coisas que não se veem. É pela fé que a gente crê que nós somos salvos, é pela fé que a gente crê que Deus, que Jesus, que o Espírito Santo está conosco, tá? Ainda continuando aqui em Hebreus 11, vamos lá para o 6. No 6 ele vai falar o seguinte. Hebreus 11, 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Que Ele recompensa, né? Aqueles que o buscam. Então, a gente percebe assim, é pela fé que a gente desfruta da presença de Deus. E essa fé tem que ser uma fé plena, uma fé completa, uma fé que faz diferença nas decisões diárias, nas relações que a gente tem, nas atitudes que a gente toma. Então, eu separei dois personagens, né, bíblicos, que falam muito de fé, de intimidade e de presença de Deus, né? Aí vocês podem pensar, quais são, será, sugestões? 2 personagens do Antigo Testamento que têm profunda intimidade e fé. 1, Moisés, acertaram, mais um para acertar. Um profundo relacionamento de intimidade com Davi. O pessoal está sintonizado. Então, é isso. Vamos lá em Êxodo, uma passagem interessante, né? Êxodo 33. Êxodo 33. Vamos ler do 1 ao 3. Êxodo 33, do 1 ao 3. Só para contextualizar essa passagem aqui, 31, 32, tem o momento da lei, né? Moisés recebe as tábuas da lei, desce, aí no 32, o que o povo está fazendo? Está fazendo uma festa lá, fizeram um bezerro de ouro, estavam cultuando o bezerro, e aí você acha que Deus se agradou disso, né? E Moisés desce, e aí vai ter a conversa, né, de Deus com Moisés. Disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui. Não é some daqui, tá? Quase que eu li some daqui, mas acho que eu devia ter pensado nisso. Sobe daqui tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência darei. Enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, amorreus, heteus, os perizeus, os heveus e os jebuseus, a uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porque és um povo de dura cerviz, para que não te consuma eu no caminho. Então aqui Deus fala, não vou mais, eu prometi, vocês vão na terra, mas eu vou mandar um anjo no lugar. Então, por causa da desobediência, né, um povo teimoso, um povo obstinado, um povo que perseverava em ficar distante de Deus, né? É o contrário, eles não perseveravam em buscar a presença de Deus. Eles, qualquer situação, qualquer ocasião, eles murmuravam, eles se afastavam, eles buscavam outros deuses, eles agiam com imoralidade. Então, nesse contexto, aí Moisés
Depois vamos avançar um pouquinho. No mesmo capítulo, lá no 11, diz que o Senhor falava a Moisés face a face, como que fala com um amigo. Depois tornava-se o arraial, mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Nun, nunca se apartava do meio da tenda, né? E Moisés disse ao Senhor, no 12, eis que tu me dizes, fazes subir esse povo, porém não me fazes saber a quem has de enviar comigo. E tu disseste, conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Moisés achou graça aos olhos de Deus. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber o teu caminho e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos e considera que esta nação é o teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então lhe disse, se tu mesmo não fores conosco, não nos faça subir daqui. Aí Moisés disse, se o Senhor não for conosco, não nos faça subir daqui. Então Moisés intercede pelo povo porque ele não queria ficar longe da presença de Deus, né? Então a gente tem aqui um personagem, né, que profundamente íntimo de Deus, um personagem que conhecia a ponto de chegar a questionar Deus nesse nível, né? E ele intercedeu pelo povo, por quê? Porque ele tinha intimidade, porque ele desfrutava da presença de Deus. Diferentemente do povo, ele desfrutava, ele vivia isso, a real presença de Deus na vida dele. Em Davi também acontece fatos. Davi escreve muitos salmos, né? E na maioria deles ele fala da presença de Deus, do quanto ele considera importante, do quanto é essencial para a vida dele. Vamos só separar o Salmo 27. Salmo 27, Davi fala o seguinte, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quanto aos malvados, meus adversários e meus inimigos, se chegam contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Aqui ele está falando, vamos enfatizar esse 4, uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Aqui ele não está falando de morar na igreja, né? Acho que a gente tem maturidade para entender isso, que dá para morar ali no fundo, se alguém quiser, tá? Tem um quartinho, banheiro, chuveiro, mas não é nesse caso de morar na igreja. Ele está falando de viver a presença diária, de desfrutar dessa vida em comunhão com Deus. E aí ele segue falando de quantas vezes os inimigos dele afrontaram ele. Se a gente perceber os salmos de Davi, ele fala muito, né? É um nível de intimidade e de confiança assim, absurdo, absoluto, porque por isso talvez ele é chamado um homem segundo o coração de Deus, porque ele confiava plenamente, ele se abria, ele rasgava a alma, ele se entregava, e ele falava das dificuldades, pedia ajuda o tempo todo, e Deus atendia, né? Porque conhecia o coração dele. Então vocês percebem que a gente está falando da presença, né? São dois personagens que têm forte, né, essa característica de viver na presença de Deus. Às vezes a gente pensa em presença, assim, eu vou na igreja, eu vou lá marcar presença. Não é só isso. Às vezes o termo usar, eu vou marcar presença, eu vou estar presente, significa que você está num lugar. Às vezes a gente vai na escola, tem que responder a chamada, presente, estou presente. Mas será que eu estou participando da aula? Será que eu estou ali me entregando, né? Será que eu estou realmente presente ou estou só marcando a presença ali? Então, em relação a Deus, a característica dessa presença tem que ser outra, né? Tem que ser profundo nível de relacionamento, né? Deus é onipresente, né? Um atributo de Deus, ou seja,
Ele está em todo lugar, onisciente, onipresente, né? Onipotente, está em todo lugar ao mesmo tempo, né? Então, quando a gente fala, foi a Fernanda que falou também, foi o Adriel, de como assim, Deus, eu sou tão, a Ana também no começo, mas a gente é tão pequeno, tem tanta gente com tanto problema, mas Deus é onipresente. Puxa, resolvido, não tem que questionar mais isso. Deus é onipresente, onisciente, onipotente e perfeito em amor. Então, não existe essa questão de dizer, mas tem mais gente com um problema maior do que o meu. Tem gente, não, mas ele ama você ao mesmo tempo. Então, não existe essa questão de dificuldade nisso. Deus é onipresente, onipotente. E para viver, então, desfrutar dessa onipresença, desfrutar dessa graça, né, derramada sobre nós temos que viver pela fé, né? Não basta só crer. Eu creio que Deus existe. Um monte de gente crê. Lá em Tiago 2,19, diz que até os demônios creem, né? E tremem. Por quê? Eles creem, mas eles vivem debaixo da graça, eles vivem em obediência, eles vivem em plena comunhão. Não basta somente crer, não basta somente também termos uma fé emotiva, uma fé emocional, que é aquela, como poderíamos dizer, uma euforia momentânea, né? A gente às vezes recebe, está participando de um momento de buscar a presença de Deus. Isso realmente acontece, a gente sente, mas aquilo não pode se limitar só a um momento e só aquele sentir. Esse é a porta que abre para a gente entender que Deus é real e que a partir daquela emoção, daquela emoção que vira um sentimento, a gente possa viver debaixo dessa verdade. Então não pode ser só uma crença, não pode ser só uma emoção, tem que ser uma realidade, né? Como a gente viu lá em Hebreus 11, ele é galardoador dos que o buscam. E essa busca tem que ser uma busca diligente, ou seja, uma busca com foco, uma busca realmente que a gente considera aquilo importante, a gente considera aquilo mais importante do que todas as outras coisas. Então, essa busca vai nos levar a um lugar de estar debaixo dessa graça que a gente começou falando no início do culto. É uma graça que é derramada sobre nós e a gente pretende desfrutar dessa graça. Para desfrutar dessa graça, a gente tem que estar vivendo em plena sintonia, em plena comunhão. Alguns aqui, a maioria, né, acho, é do tempo do rádio analógico, né? Ficava tentando sintonizar, eu olhei para, sabe assim, o rádio, a TV, quem já subiu na antena para tentar, tá pegando a Globo, tá, vira mais para cá. Aí você descia, não estava pegando, tinha que subir de novo para pegar a Globo, SBT. É o tempo da sintonia analógica, né? Então a gente está falando de uma sintonia perfeita com Deus, né? Essa sintonia a digital é perfeita. Em tese, assim, você só digita o número da estação, ele joga lá certinho. Mas com Deus também tem que ser perfeita essa sintonia. Não pode haver ruído, foco desviado. Moisés tinha, o povo não, né? Moisés tinha uma plena sintonia com Deus, mas o povo, infelizmente, né? Não, né? E aí eu elenquei aqui 3 pontos para a gente. O que essa plena sintonia gera em nós? O que ela deve gerar, né? Se realmente ela é plena, perfeita sintonia, ela gera alguma coisa em nós. Ela gera temor, ou seja, a gente reconhece a grandiosidade de Deus. Adriel falou sobre a grandiosidade de Deus. Ele reconheceu como Ele é grande. Isso é temor. Reconhecer a grandiosidade de Deus. A gente cantou também sobre a grandiosidade de Deus. E isso gera temor. Outro item, confiança. Baseado nessa sintonia. Se eu estou em plena sintonia com Deus, eu tenho plena confiança nele. Plena confiança nas promessas dele. Então, os meus caminhos diários, as minhas escolhas, eu vou entregar para ele. E 3, obediência.
Eu vou agir conforme as instruções que eu recebo. Eu tenho temor, eu confio, mas eu preciso obedecer. Não adianta eu receber uma instrução e eu não obedecer. Isso vai me tirar da sintonia. Eu vou me afastar do lugar que eu deveria estar, que é debaixo da graça. E debaixo da graça é o melhor lugar para se estar, né? A gente conhece pessoas, né? Acho que foi um testemunho que a gente viu ontem, antes de ontem, né? Da pastora lá, como é Valnice, né? Muito legal, interessante, pastora Valnice, lá no Jesus Cop. Ela falando que ela vive debaixo da confiança de Deus. Tudo que ela vai fazer, ela coloca diante de Deus, e se Deus falar é aqui, ela vai. É interessante, depois vocês puderem, assistam ao testemunho dela. E é o melhor lugar para se estar. E é interessante que não é só, que ela fala também, não é só receber bênção. Às vezes a pessoa, talvez uma teologia errada, ou não sei, a pessoa diz, debaixo da graça é só bênção. Não. Você está debaixo da graça do Deus Todo-Poderoso e muitas vezes Ele vai precisar te orientar para um outro lugar. Isso não significa que vai ser só bênçãos, coisas que você vai receber. Às vezes Ele vai te corrigir, mas com amor. Você vai estar debaixo da graça do Pai Todo-Poderoso, amoroso. Então, é o melhor lugar, mesmo se for para ser corrigido, repreendido, exortado, é o melhor lugar para se estar. E quando a gente vive debaixo dessa graça, o que acontece? Tem algumas características, né? É onde a palavra vira rema, né? Rema significa palavra de Deus revelada, onde aquilo que está escrito, eu estarei convosco todos os dias. É uma palavra escrita, está escrita aqui na Bíblia. Mas aquilo vira um rema, ou seja, é uma palavra que vira uma verdade, ela é revelada dentro de você. Então ela deixa de ser só uma linha de um livro e passa a ser uma verdade que você vai usar no seu dia a dia. Deus está comigo todos os dias. Assim como todas as outras promessas de Deus. Se nós estamos debaixo da graça, toda a palavra que nós buscamos vai se tornar um rema, vai se tornar uma verdade revelada. E debaixo da graça, a vontade de Deus é revelada. Ou seja, a gente vai deixar de agir em dúvidas. A gente vai começar a questionar coisas segundo o nosso coração, segundo a nossa vontade. Mas se debaixo da graça estamos, a vontade de Deus vai ser revelada. Aquela palavra, não convém que você faça isso. Espera mais sobre isso. A vontade de Deus vai sendo revelada conforme nós permanecemos debaixo da graça, né? E as promessas, né? As promessas nos sustentam. Eu te darei socorro, te darei cura, te darei alívio. As promessas de Deus, muitas promessas temos nos Salmos, muitas promessas em toda a Bíblia, né? Você encontra aquela promessa, você recebe ela no seu coração como palavra revelada e ela te sustenta. E aí você confia e espera. Temos alguns casos, né, de pessoas conhecidas que têm problemas com filhos que se perderam, que estão em outros caminhos. Mas a mãe tem a promessa de que o filho vai ser salvo. Então ela vive debaixo daquela promessa. E ela confia e espera. E isso é viver debaixo da graça, né? Porque se eu estivesse fora da graça, eu ia procurar a polícia, eu ia procurar o psicólogo. Eu sei, a gente faz isso, é normal. Não vou dizer que a gente não tem essa tendência, mas viver, a gente está aqui para falar a verdade, o que Deus nos direciona. Mas viver debaixo da graça realmente é confiar, é esperar naquela promessa que foi recebida. Viver debaixo da graça também é um lugar de liberdade e de segurança, de ser livre. Quem vive fora da graça, muitas vezes está vivendo como escravo, preso, né? Tanto tem um termo, né? Um termo jurídico que é a graça, né? Graça, o Bolsonaro tentou dar graça aí para um... Aqui no Brasil não funciona direito as coisas. Mas se um presidente decreta a graça para um preso, o indulto, que vocês já ouviram falar, aquela pena, ela é cancelada. Então, a liberdade debaixo da graça. É um termo que eu acho que é bem apropriado, né?
A graça liberta, a graça dá segurança. A graça tira o medo. Se você confia na graça de Deus, se você permanece debaixo dela, você não tem mais medo. E debaixo da graça ocorre a verdadeira adoração, né? Adoração, o louvor, porque é em espírito e em verdade. Então, quando a gente está debaixo da graça, a gente está adorando o verdadeiro Deus. A gente não está adorando outras coisas. A gente não está buscando outros caminhos. A gente não está idolatrando outras pessoas ou coisas ou situações, né? Então, debaixo da graça acontece a verdadeira adoração, né? E tranquilidade para viver, né? Para viver os nossos dias. Tem aquela passagem de Marcos 4:35, nem precisa abrir, Vitória? Marcos 35, Marcos 4:35. É aquela passagem do barco, né? Só vou citar também, que eles estavam no temporal, na tempestade, e Jesus dormindo. E aí eles não perceberam. Nossa, o Senhor não se importa. Aí Jesus levantou, mas vocês estão comigo, falta fé para vocês. E aí, quem vive debaixo da graça, quem vive na presença de Jesus, na presença do Espírito Santo, tem tranquilidade, porque sabe que aquela situação, alguma hora, de alguma forma, vai ser resolvida, né? Então, vocês entenderam que viver debaixo da graça de Deus é o melhor lugar para se estar. É o melhor lugar para desfrutar de uma vida, como o pastor Marco falou, né? Vou desfrutar da aposentadoria, vou desfrutar de estar debaixo da graça. Isso não significa não passar por adversidades, mas significa passar por as adversidades contando com aquele que é todo-poderoso, né? É bem diferente essa situação. Tem uma história do rapaz que ganhou o prêmio, você já viu? Então, quem está concorrendo aqui é o Cruzeiro do Açaí lá. O Cruzeiro do Açaí é uma viagem de barco, aí o rapaz ganhou, a família, né? Eles eram pobres, simples, aí ele ganhou. Aí, vamos aproveitar, a gente nunca andou de barco, de navio, aí eles foram. Aí, só que ele pensou assim, nossa, esse barco a comida lá deve ser cara, né? Vamos levar um isopor cheio de pão com mortadela. Aí eles levaram o isopor para 7 dias, acho que era a viagem. Eles levaram, e aí passaram lá em frente, olharam aqueles pratos bonitos, saladas, carnes. Mas nós ganhamos a passagem. Aí eles começaram a comer pão com mortadela. Almoço, pão com mortadela. Café, pão com mortadela. Janta, pão com mortadela. 6, 5, vai indo. Até o 7º dia já estavam enjoados de comer pão com mortadela, né? Aí a mulher falou, não aguento mais, vamos lá, pelo menos compra uma marmita hoje, vai lá no restaurante, vê se eles vendem uma marmita para a gente, uma carne. Aí ele foi lá e chegou, viu, eu queria pegar uma marmita porque a minha mulher está querendo, mas o senhor não é aquele que ganhou o prêmio, é? Estava tudo incluso, o senhor podia comer tudo de graça todos os dias. Às vezes a gente encara Deus assim, a graça, a gente está debaixo da graça, e a gente não desfruta da plenitude das características, das ofertas que tem nessa graça. Outro pensamento interessante, quando a gente fala de graça, pensa bem, existe alguém mais poderoso do que Deus? Existe algo mais poderoso do que Deus? Não, não existe. E por que a gente vive fora da graça? Muitas vezes. Tem a lição do guarda-chuva, alguém já deve ter ouvido também. A graça é derramada, aí eu venho e abro um guarda-chuva. Um guarda-chuva é um objeto frágil, muitas vezes vem da China, fraco, quebra fácil. Não é preconceito, é só que às vezes... Não, às vezes quebra fácil. Mas aquele guarda-chuva, italiano, né? O guarda-chuva, ele é pequeno, ele é frágil, ele é fraco, mas ele impede a gente de tomar a chuva ou de tomar um sol. Tem gente que usa no sol. Entende? Às vezes, uma coisa pequena nos impede de receber algo que é grandioso. A cortina, por exemplo, a cortina impede que o sol entre aqui. Agora eu vou lá, abro a cortina, o sol entra. A graça de Deus é assim. A gente, muitas vezes, por pequenas coisas, a gente impede a graça de Deus. Mas essas pequenas coisas, o que elas são? São pecados. Porque o pecado é que nos coloca essa barreira, esse lugar de impedir a ação
ele é uma mentira, ele é uma coisa que não é verdade se a gente olhar para a promessa, para a palavra, mas ele está na frente dos nossos olhos, como se fosse um óculos escuro, uma cortina, um guarda-chuva, impedindo que a graça de Deus nos atinja. Por quê? Porque existe raiz, né? Raiz ainda na nossa natureza carnal, né? Raiz de egoísmo, existe orgulho, existe vaidade, né? E principalmente a gente tem uma tendência humana, o ser humano, de desconfiar da graça, né? De não acreditar plenamente, né? Foi o que aconteceu lá no jardim também, né? Eles não confiaram plenamente naquilo que Deus tinha dito. Será que é mesmo assim? Mas aí a serpente vem e fala, não é bem assim. Então, eles desconfiaram da graça. Eles estavam vivendo no melhor lugar que poderiam estar, no jardim, né? Do jardim no Éden. E eles desconfiaram da graça e a consequência, né, disso, no caso, foi a morte, né? E nós precisamos estar atentos, né? Sondar os nossos corações, né? Para não criar, né, esses embaraços, como em Hebreus. Coloca lá, Vitória, Hebreus 12, diz, Hebreus 12, 1, diz que a gente cria embaraço, né? Que a gente, vou ler na minha versão. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Interessante, fala, desapeguemos ou nos livremos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, tendo os olhos fitos em Jesus. Se a gente tem um guarda-chuva na nossa frente, a gente uma janela fechada, uma porta fechada, a gente não vê o que está do outro lado. Então a gente deixa de olhar para Jesus e deixa de desfrutar da graça de Deus. E aí, aqui debaixo, no nosso lugarzinho escondido do pecado, a gente dá ouvido ao inimigo, a gente dá ouvido às tentações, dá ouvido à nossa própria alma, dá ouvido a pessoas que às vezes não estão agindo debaixo da vontade de Deus. Nós damos ouvidos à vontade da carne. Falando até mesmo do próprio Davi, né? Davi que, como a gente já viu no começo, era uma pessoa que vivia em plena intimidade. Houve um momento da vida dele que ele abriu o guarda-chuva, vamos dizer assim, aquela situação em que ele adultera e que depois manda matar o marido, né? Vocês conhecem lá da história de Davi. Mas ele abriu o guarda-chuva, ele pecou, ele deu ouvidos, ele abriu possibilidades para a carne dele, deixou-se levar, né, pelos desejos, pelo impulso, que é algo que também faz a gente correr e abrir o guarda-chuva, né? Começou a chover, eu já abro o guarda-chuva, é normal, né? Mas às vezes, em algumas situações, a gente já corre para abrir o guarda-chuva para tentar resolver aquela situação e não depender da graça. A gente já corre para fechar a janela e falar, deixa que eu resolvo, eu tenho uma resposta para isso. Ou então a gente se fecha, se esconde no medo, não tem jeito, isso não tem saída. Aí esse sentimento vai virando, pode até chegar à depressão, a gente começa a se entristecer com aquilo. Por quê? Porque a gente se excluiu, a gente se fechou para a graça de Deus. Vamos abrir o Salmo 51, que é o Salmo da resposta de Davi, depois de tudo que ele passou, né? Aí a criança, ele adulterou, aí teve um filho, o filho orou para o filho não morrer, o filho ficou doente, né? Teve a morte do filho, aí vem um profeta e revela para ele, olha, o que você fez foi errado. E aí, por ter um coração, né, que se arrependia, ele se arrependeu. E aí o Salmo 51 é um salmo muito belo, eu considero um salmo muito
quando a gente fala de arrependimento, né? De acordar, de cair em si para o lugar errado que eu estava, né? Salmo 51. Vamos ler e vamos pensando nisso. Vamos lendo e meditando dos lugares errados que eu andei, das coisas erradas que ando fazendo, das escolhas erradas que tenho tido e de como eu preciso cair em si e acordar para viver isso que Davi viveu aqui. E Davi clamou assim a Deus: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Davi confiava na misericórdia. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna-me dar a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Vamos dar só uma pausa aqui. Então a gente percebe um arrependimento de Davi, porque ele percebeu que ele saiu do lugar da presença de Deus, que ele saiu de debaixo da graça de Deus. Isso para ele gerou um desespero, que ele queria voltar, e ele clamou a Deus para voltar, porque ele não podia ficar longe da face de Deus, que ele precisava disso. Ele queria de novo a alegria da salvação, né? Então a gente entende que nós temos um Senhor Todo-Poderoso que nos ama, que derrama a sua graça sobre nós, mas que o pecado muitas vezes pode impedir que a gente desfrute dessa graça. E que convém que a gente faça muitas vezes uma sondagem no coração, um exame da nossa consciência, das nossas atitudes, para que haja pronto rendição e pronto arrependimento, para que a gente crucifique esse velho homem, né? Que o velho homem é aquele que ainda resiste, ele deve ser crucificado todo dia. Jesus diz lá, né? Toma a tua cruz, né? E me segue. Para que é essa cruz? É para carregar só? Não. Se fosse só para carregar, talvez fosse até mais fácil. Não, é a cruz que ele manda a gente tomar é para a gente morrer nela. Então, é para a gente morrer nela e para seguir ele morto com ele, né? Porque quando a gente creu, e quando a gente aceitou, e quando a gente entende que nós morremos com ele, a gente, ao mesmo tempo, a gente crê também que nós ressuscitamos todo dia com ele, que a nossa vida é nova, que nós somos novas criaturas. Vamos lá em Romanos 6, do 1 ao 4. Romanos 6, do 1 ao 4, vai falar da graça, do pecado, da morte, da vida. Que diremos, pois? Romanos 6, de 1 a 4. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então essa é a promessa, né? Essa é a obra de Jesus. Ele veio para morrer, para que nós pudéssemos morrer nele e ressuscitar também nele, para que pudéssemos andar em novidade de vida, né? As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, né?
A cruz é diária, mas a ressurreição também é diária, tá? Então, a gente tem que permanecer debaixo da graça, e porque nós somos salvos. Aquele que crê. Quem aqui crê? Eu creio. Todo mundo crê. Eu creio que eu fui salvo, que eu fui remido, que eu sou filho de Deus. Se eu creio nisso, eu vou desfrutar desse Pai Todo-Poderoso, desse Pai amoroso, porque Ele me ama a ponto de fazer essa obra grandiosa, né? E Ele nos quer perto dEle. Ele é Pai, Deus é Pai. Ele não quer a gente distante, Ele não quer a gente criando barreiras, criando obstáculos para viver na presença dEle. Ele nos ama. Só para já caminhando para o final, e depois a gente vai orar, vai meditar um pouquinho sobre o que a gente falou. Em Apocalipse 3:20, né, aquele versículo conhecido, Apocalipse 3:20, que diz que Jesus, Apocalipse 3:20, qual é o desejo, qual é a posição, qual é o lugar que Jesus está diante daquele que está distante, ou que está com a porta fechada? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Cearei com ele, desfrutarei da presença dele, de intimidade. Cear é intimidade, né? Sentar à mesa é intimidade, fala muito de intimidade. Então, que nós possamos reconhecer isso, né? Se alguém aqui ainda ou está vivendo algum momento de, estou num momento que eu estou distante de Deus, é tempo da gente trazer a reflexão isso, né? Ele te ama, ele quer cear com você, ele quer participar da sua mesa, ele quer participar de tudo que você faz, do seu trabalho, de você ir na escola, do caminho que você vai daqui até o parque ecológico, de tudo que você está vivendo, ele quer participar. E a graça dele também quer ser derramada sobre nós em todas essas situações. Que nós possamos, Senhor, desfrutar desse lugar, não nos deixar seduzir pelas tentações, pelas mentiras do inimigo, desse mundo, Senhor, da nossa própria carne, Senhor. Que nós tenhamos essa verdade eterna o tempo todo no meio de nós, vivendo aqui. E é isso que eu queria trazer para vocês. Espero que foi breve, né? Foi rápido, mas foi bem intenso, como diria o... Foi pouco, foi rápido, mas foi intenso. Então, teve muito conteúdo. Eu vou procurar começar a fazer uns resumos dessas coisas e depois disponibilizo também. Não sou o Celso, já está pronto, né? Ele já fala, acabou de falar, já disparou no WhatsApp o PowerPoint lá. Mas eu vou ver se eu passo a limpo e depois a gente compartilha para a gente meditar durante a semana. E que essa semana seja isso, que a gente cante essas canções que fizeram muito sentido, né? Lembra das canções do domingo durante a sua semana, lembra desses versículos do domingo durante a sua semana, para que eles façam sentido, para que eles te lembrem, sou filho de Deus, estou debaixo da graça e não vou abrir guarda-chuva. Amém? Pode abrir se chover, tá? Mas vai chover, mas o guarda-chuva do pecado não. Amém? Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse momento, Senhor, que nós temos aqui de ouvir da Tua voz, de meditar sobre a Sua palavra, Senhor. Eu peço que o Senhor fale ao coração da Tua igreja, Senhor, fale ao coração aqui dos Teus filhos, Senhor, que nós possamos, Senhor, desfrutar da Sua graça, Senhor, da Sua presença, Senhor, que nós não caiamos, Senhor, em nenhuma tentação, em nenhum obstáculo, em nenhuma barreira, Senhor, que quer ocultar-nos da Sua presença, Senhor. Nós precisamos dela, Senhor. Nós dependemos do Teu perdão, da Sua misericórdia, do Seu amor, Senhor. Por isso, Senhor, abençoa a vida aqui de cada família, de cada pessoa aqui, Senhor, que está hoje aqui reunida, das pessoas que estão em casa assistindo, Senhor, ou que vão assistir depois, Senhor. Abençoa a vida delas com a Sua presença, Senhor. Abençoa, Senhor, derrama sobre elas, Senhor, que elas percebam, Senhor, diariamente, constantemente, Senhor, o derramar, Senhor, da Sua graça, Senhor. É o que nós clamamos hoje, em nome de Jesus, Pai. Amém? Amém. Como a gente ainda está cedo, 11 horas, né?
Se alguém quiser testemunhar, falar alguma coisa, fica à vontade, tá? Se alguém quiser orar, quiser falar, acrescentar mais alguma coisa, a gente tem sempre esse tempo aqui para estar disponível, tá? Amém? Alguém? Se alguém quiser, se alguém não quiser, a gente conclui aqui, não tem problema. Amém? Muito bem, então, boa semana, né? Que a gente possa meditar sobre isso e viver isso nos nossos dias, tá? Amém? Abraço o seu irmão. Tenha uma boa semana.